apresentar. Eu juro cumprir todas as minhas responsabilidades. Serei um defensor da vida, da natureza, da ordem e das regras. Ajudarei toda e qualquer pessoa, dependente de classe social, cor ou religião. Estarei sempre disposto a prestar socorro. Ajudarei a prevenir para não precisar salvar. Mas se caso precisar, estarei preparado. Praticarei bons costumes e a valorização da família na sociedade. Não temerei o fogo, a água, a altura, o escuro e as dificuldades. Serei corajoso, leal, verdadeiro e responsável em todas as minhas decisões. Boa tarde, galera! Estamos juntos hoje para mais uma aula. Eu sou o professor Gustavo Fajan e hoje o nosso tema trata de uma coisa que tem tudo a ver com a nossa função de bombeiro mirim. Hoje nós vamos falar sobre prevenção a acidentes domésticos. Então vamos lá! Nosso início da aula já é com uma pergunta para vocês. Onde você acha que se encontra o local mais perigoso da sua casa? Na sala, no quarto, no banheiro, na cozinha ou no quintal? Responde aí pra gente aqui nos comentários. A resposta certa é na cozinha. Quem respondeu cozinha acertou. Sabem por quê? É lá na cozinha que a gente encontra os objetos pontiagudos, objetos de vidro, de porcelana, o fogão, o botijão de gás. Então são várias situações que podem nos colocar em risco, certo? Vamos ver quais são essas situações? Vamos ver aí uma por uma? Então vamos lá. Situação número 1. Posição errada da panela no fogão. Como assim, professor, a posição errada da panela do fogão? A mãe e o pai estão lá cozinhando e aí deixa o cabo da panela pro lado de fora do fogão. E aí nessa panela tem ali óleo quente. E aí as crianças que normalmente são bem curiosas, que normalmente esses acidentes acontecem por questão de curiosidade, vai lá mexer no fogão e puxa o cabo da panela para baixo. E aí esse óleo acaba caindo. Ou então tem alguma pessoa andando na cozinha e não presta atenção na forma que está a panela, colocar em cima do fogão, e acaba esbarrando nessa panela, com o objeto que tem dentro da panela caindo e acaba queimando as pessoas. É uma situação bem perigosa que a gente tem que tomar cuidado, tem que estar se atentando, certo?
Então aí uma das coisas que vocês vão ter que observar a partir de agora é se durante o processo que a mãe estiver fazendo ali a comida, o pai estiver fazendo a comida, se o cabo da panela de pressão, da frigideira, está para o lado de dentro do fogão, certo? Então isso daí é uma coisa que vocês têm que ajudar a mamãe e o papai. Segundo exemplo que a gente vai te dar de um perigo na cozinha. Perigo, a forma que a gente segura a faca, segurar a faca de forma errada, certo? Isso aí já é uma coisa que as crianças não podem mexer com faca, né? Então a gente já não pode estar aí mexendo com faca, a não ser que o pai e a mãe estejam junto e mostrando como deve ser feito, certo? E aí por que é tão perigoso isso daí, não só para as crianças, mas também para os adultos? Porque muitas vezes a gente está fazendo, ali está lavando uma louça, ou então alguém pede uma faca para você, e você pega essa faca e vai entregar para a pessoa. É uma coisa que é tão automático que a gente acaba não prestando atenção no risco que tem, né? Então na forma que a gente segura a faca quando vai lavar a louça, às vezes a gente passa a buchinha do lado do corte da faca e pode acabar cortando a mão. Outra coisa que pode acontecer quando a gente vai entregar a faca para a pessoa, a gente pega, segura o cabo da faca e vira com a ponta da faca para a pessoa. Então isso daí, se a pessoa estiver muito perto e você não perceber, você pode acabar furando a pessoa. Então é algo muito perigoso e a gente tem que tomar bastante cuidado nesse ponto, certo, galerinha? Terceiro ponto, panela com óleo na cozinha. Isso daí é uma coisa que até eu talvez já tenha comentado com alguns de vocês sobre o risco que é se a gente acaba esquecendo a panela de óleo no fogo, né? Porque se a gente está ali cozinhando e alguém chama no portão, ou a gente se distrai para ver uma reportagem na televisão e acaba esquecendo aquela panela de óleo ali, ela vai ganhando temperatura, o óleo chega a uma temperatura muito alta, né, normalmente acima de 200 graus, e ele acaba inflamando. E aí quando nós temos um óleo que ele começa a pegar fogo acima de 200 graus, normalmente as pessoas se assustam e na cabeça delas é fazer o quê? Jogar água, não é verdade? Normalmente quando a gente vê fogo, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é vamos jogar água em cima do fogo para esse fogo apagar. Só que nessa situação da panela de óleo tem várias outras situações que simplesmente jogar água não é o certo. Porque nessa situação aqui em específico, quando você jogar água, o fogo ele vai inflamar ainda mais, levando em conta que não vai apagar o fogo da panela. Então a forma correta que a gente deveria apagar esse fogo seria com o abafamento. Então colocando, a gente vai lá e desliga o fogo. Então a gente corta o gás do fogão, a gente desligou o fogo, vai cobrir essa panela, pode ser com um pano úmido, a gente vai jogar em cima da panela, ou então com a própria tampa. Lembrando que quem vai fazer isso aí normalmente são os pais, certo? Tomem muito cuidado se esse tipo de coisa acontecer, porque é uma situação muito perigosa. Vou mostrar para vocês agora um vídeo sobre como que funciona essa questão da panela pegando fogo. Desliguei o gás, a gordura vai continuar queimando.
Para eu apagar esse fogo é só eu abafar e ali colocar a tampa. Ao contrário do que as mães fazem, tá? Eu quero, quem quiser filmar, pode filmar agora, tá certo? Que vocês vão ver, olha, aqui tem menos de 200 ml de água. É um copo que a mãe vai pegar lá na pia e vai jogar na panela, tá certo? Então veja bem, ó, é só isso, ó. Que da hora! Da hora não, é perigosíssimo. Tá? Mesmo assim, pessoal, ó, mesmo assim, ainda não apagou. Pessoal, atenção, ó. Atenção. Mesmo assim, ainda não apagou. Mas, o que acontece com essa labareda que saiu aí, é o que vai botar fogo na casa. Tá certo? Deu pra ver que é uma coisa bem perigosa, não é verdade? Vocês viram o alcance daquela chama, o quão alta ela fica? Imagina o que pode acontecer se isso é dentro de casa, com uma pessoa perto. É uma coisa bem perigosa aí, que não tem outra saída. Se em todas as ocasiões, em todas as vezes que pegar fogo na panela de óleo e alguma pessoa jogar água em cima, vai acontecer isso, certo? Não tinha nada de diferente dentro daquela panela de óleo que vocês viram do vídeo. Aquilo ali é uma panela de óleo comum que estava muito quente, começou a pegar fogo, e quando jogou água, normalmente aquilo ali já acontece com um copinho de água que você joga, que normalmente é o copo que a gente tem ali na mão. Aquele copo que a gente bebe água mesmo, encheu de água e jogou ali em cima, vai acontecer uma explosão daquela. Então todas as vezes que acontece isso, que uma pessoa joga água ali em cima, tem essa explosão, certo? Então tome muito cuidado, lembrando que a melhor forma da gente agir é com a prevenção. Então sempre tendo muita atenção com esse tipo de coisa. Se a panela tá ali, se o fogo ainda tá ligado, se a gente não esqueceu por acaso, certo? E sempre um ajudando o outro dentro de casa, é muito importante isso daí para nossa segurança, certo? E vamos agora para o nosso quarto exemplo na cozinha. Já deu para ver que tem bastante coisa aí que é bem perigoso dentro da nossa cozinha. E tem mais um que é algo que acontece com muita frequência, certo? Qual que é esse quarto exemplo aí? Vazamento de gás. Exatamente, gente, vazamento de gás. Eu vou mostrar para vocês na prática como que a gente faz para identificar isso, certo? Lembrando que nós podemos ter o vazamento do gás na boca do fogão. Então, por acaso, alguém acabou virando a válvula do fogão e tá vazando gás ali. Ou então estava ligado o fogo, por algum motivo a chama se apagou e aquilo ali continuou, a válvula continuou virada. Nós podemos ter vazamento de gás na parte da mangueira que prende no fogão. Isso daí fica atrás do fogão, certo? Então junto a mãe e o pai com certeza sabem onde fica. Da mesma forma que vocês vão identificar se está tendo vazamento de gás na válvula do botijão, vocês conseguem identificar se ali atrás do fogão também tem. Nós podemos ter vazamento na parte da mangueira em cima da válvula e na parte da válvula que prende no botijão de gás. Então vamos lá para a prática para eu poder mostrar para vocês? Bora lá, gente! Lembrando que essa parte aí vocês podem fazer já em casa junto com a gente no vídeo, certo? Se quiser já ir lá e pegar a buchinha para vocês verem, eu vou mostrar lá embaixo para vocês como que é, e aí vocês podem fazer já em casa junto comigo, certo? Vamos lá, galera! Então vamos lá, gente. A primeira coisa que vocês vão ter que observar aqui é a forma que esse botijão ele está instalado, certo? Então essa daqui é a forma correta, de acordo com as recomendações, que um botijão ele deve ser instalado. Vocês podem observar que a mangueira dele está saindo pela parede, né? Então isso aqui significa que o nosso botijão de gás está instalado do lado de fora da casa, certo? Por quê? Esse tipo de vazamento aqui é algo comum. Tá? Isso aqui muitas vezes por uma simples falta de atenção pode acontecer. E o gás que sai daqui de dentro, ele solta um cheiro. Tá? É um químico que eles colocam aqui dentro que solta um cheiro. Só que esse cheiro a gente só consegue perceber por alguns minutos. A gente só sente esse odor por alguns minutos. Tá? Depois de algum tempinho, o nosso corpo ele vai se acostumar com esse cheiro e a gente não sente mais. É aí que mora o perigo. Quando a gente para de sentir, o gás ele continua vazando, e sem perceber a gente vai inalando esse gás
muitas vezes desmaiando e às vezes as pessoas acabam até morrendo por conta desse vazamento, tá? Porque às vezes esse vazamento acontece à noite, onde a casa está toda fechada, e aí sem a troca do ar, sem ter por onde esse gás sair, ele acaba ficando preso dentro de casa. Outra coisa que pode acontecer, além da nossa asfixia, que quando a gente respira muito desse gás aqui, é também a explosão, tá? Então como que vai causar essa explosão? Dependendo da quantidade de gás que tiver dentro da nossa casa, no momento que a gente vira a maçaneta da porta, pode ter uma faísca. Quando a gente abre a janela, pode ter uma faísca. Quando a gente acende a luz, quando a gente aperta o interruptor, sim, que ele faz o barulhinho, pode ter uma faísca. E acaba ocasionando essa explosão dentro de casa. Então, por isso que o bujão de gás ele tem que ficar do lado de fora. Porque caso tenha um vazamento aqui, o ar vai levando esse gás embora e a gente não tem uma explosão, certo? Então vamos lá. Como que a gente faz para identificar se tem ou não o vazamento? A gente vai precisar de uma buchinha e um detergente. Coloca bastante detergente na buchinha, faz a espuma. A gente vai ter a espuma aqui, certo? E a gente vai ter que colocar entre a válvula, então isso daqui é a válvula, certo? E o bujão, certo? Vamos lá. Bastante espuma aqui. Você vai pegar um pouquinho dessa espuma e vai passar na válvula, onde fica preso no botijão de gás, certo? Então coloca em toda a volta dele. E aqui vocês conseguem observar que a gente não tem nenhuma bolinha de espuma. Não está fazendo bolinhas de espuma, certo? Como se a gente estivesse assoprando. Sabe aquele brinquedo que a gente, toda a nossa infância, com certeza vocês já brincaram também, que você molha um palitinho e assopra e faz várias bolinhas de sabão? É mais ou menos isso daí que vai acontecer aqui. O gás ele vai saindo e vai fazendo essas bolinhas de sabão. Vocês podem perceber que aqui não tem, então a gente não tem nenhum tipo de vazamento. Como eu tinha falado para vocês, vocês podem verificar também se nessa parte aqui da mangueira acoplada na válvula, se não tem nenhum tipo de vazamento. Aqui a gente consegue ver que não tem, certo? Qual que é os principais momentos que a gente pode identificar um vazamento de gás? Na troca dos botijões, certo? Então se você tem um botijão que acabou o gás, quando você coloca um botijão novo, às vezes prende de forma errada isso daqui e a gente acaba tendo o vazamento de gás, certo? Então essa aqui é a forma que vocês têm para poder identificar se tem um vazamento. Lembrando que isso aqui que eu fiz aqui nessa parte da mangueira pode ser feito atrás do fogão também, tá bom? Então onde a mangueira coloca lá no fogão e tomando bastante cuidado com o vazamento nas bocas do fogão, tá? Para não sem querer virar a boca e deixar aquilo ali vazando, porque tem o mesmo risco do vazamento aqui no próprio botijão de gás, certo? Então agora a gente vai voltar lá para o vídeo da continuação das explicações de quais são os outros riscos que a gente tem dentro da nossa casa, certo? Então vamos lá, gente. Agora que vocês já aprenderam sobre todos os perigos que a gente tem na cozinha, conseguiu ver e identificar cada um deles, e que vocês precisam, a partir de agora, tomar mais cuidado com esses riscos, certo? Porque lembrando que a nossa função de bombeiro é prevenir para não precisar salvar, não se esqueça disso. Então estejam aí preparados, sempre observando bastante esses detalhes que eu já apontei para vocês, para que a gente não tenha situações de acidentes domésticos, certo? Então vamos lá para a nossa segunda parte mais perigosa da casa. Alguém já aí se arrisca? A segunda parte mais perigosa da nossa casa é o banheiro. Então vamos ver aí se vocês conseguem identificar aí da casa de vocês quais são os riscos que a gente tem no banheiro. Aqui na tela vai aparecer para vocês a imagem de um banheiro, certo? E vocês têm que identificar quais são os principais riscos lá dentro dessa imagem, certo? Vocês podem anotar aí numa folha, no caderninho de vocês. Em seguida, desse momento que vocês vão ter aí para identificar, eu vou explicar para vocês quais são esses riscos. Vamos lá.
E aí, conseguiram identificar todos os riscos do banheiro? Vamos ver se vocês acertaram? Então eu vou falar para vocês a lista uma a uma, explicando o porquê, certo? Primeiro exemplo que a gente tem é o chão molhado, certo? Por que o chão molhado? Normalmente, nosso banheiro está sempre úmido, né? Afinal é o local que a gente toma banho, a gente sai do box e vai se secar. E aí acaba ficando molhado o chão. E aí, a facilidade que a gente tem para escorregar naquele ambiente úmido é muito grande, né? E nós temos vários objetos no banheiro que, se a gente acaba batendo a cabeça, é muito perigoso, né? E não só a cabeça, existe a grande possibilidade de a gente quebrar um braço, quebrar uma perna. Então a gente tem que tomar um cuidado muito grande com esse ponto. Segundo ponto da nossa lista aí, o box, se ele for de vidro, certo? Aqui então aquela coisinha que a gente puxa para fechar, para não passar a água do nosso banho para o restante do banheiro, aquilo ali é uma coisa muito perigosa se a gente não tiver cuidado. Sabe por quê? A gente está ali tomando banho e quando a gente toma banho a gente utiliza o sabão, certo? O shampoo. E aí o nosso chão, além de estar molhado, ele ainda está molhado com sabão. E a chance da gente escorregar e cair é muito maior, não é verdade? Então, o que a gente tem que tomar cuidado aí? Se a gente escorrega e cai em cima desse box, ele pode quebrar. E por ele ser de vidro, a gente, além de cair e se machucar por causa da queda, a gente ainda vai ter a situação dos cortes. Então é algo que a gente tem que tomar muito cuidado quando estiver tomando banho aí. Uma forma que a gente tem de prevenir todas essas situações são aqui com aqueles tapetinhos antiderrapante, que a gente pode tomar banho em cima deles, certo? Então quem quiser aí pode utilizar esse tapetinho antiderrapante, que dá para você colocar embaixo do chuveiro mesmo, para não correr o risco de cair e acabar se machucando de forma feia. Outra recomendação que a gente tem aí dentro do banheiro é que você pode ter no seu banheiro aquelas barras de segurança, certo? Isso para qualquer pessoa da casa, seja você as crianças, os pais, até mesmo as pessoas idosas. Normalmente quando a gente tem pessoas idosas em casa, a gente precisa ter um cuidado maior com essa questão do banheiro. Então normalmente nas casas das pessoas mais idosas tem essas barras nas paredes onde eles podem se apoiar para a hora de se secar, colocar a roupa depois que sai do banho. Então é bem bacana isso daí, e quem quiser pode colocar essas barras nas paredes como uma forma de segurança. Terceiro ponto, e esse aqui eu tenho certeza que é um dos mais perigosos, porque são coisas que a gente não espera que vai acontecer. A gente espera que a gente pode escorregar e cair no chão molhado, não é verdade? Mas esse ponto aqui a gente vai falar sobre vaso sanitário e a pia. Aí eu já faço logo uma pergunta para vocês. Quem nunca em casa quis pegar o shampoo ou alguma coisa que estava no alto e subiu na privada ou até mesmo na pia para poder alcançar? Acredito que todo mundo já tenha feito isso em algum momento, não é verdade? Só que existe um risco muito grande aí. O primeiro risco, o mais óbvio, é o risco da queda. Então você pode se desequilibrar, você pode escorregar e acabar caindo de cima desses objetos. E a segunda parte do nosso risco, que é o risco ainda mais grave, é se por um acaso o vaso sanitário ele acabar quebrando durante a sua queda. E aí, o material que é feito o vaso sanitário, que é de uma porcelana, ele faz um corte muito feio na gente. É um corte que ele tem muita dificuldade para cicatrizar. Em algumas pessoas acaba não cicatrizando direito e deixando a gente com uma dor muito grande para o resto da nossa vida, né? Então ele cicatriza o lado de fora, só que dentro continua o corte, certo? Não dá muitas vezes para a gente ver, porém a gente continua sentindo a dor, né? Eu conheço pessoas que já sofreram esse tipo de acidente e que sentem dor até hoje por conta de um detalhe desse. Então a gente tem que tomar um cuidado muito grande com esse ponto. Não pode de jeito nenhum subir em cima da privada, certo? Nem em cima da pia, porque a pia normalmente ela é feita do mesmo material do vaso sanitário. Então vamos tomar bastante cuidado, não vamos nos arriscar. Quer pegar alguma coisa que está no alto? Quer mudar a temperatura do chuveiro? Chama a mamãe, chama o papai, chama alguma pessoa que seja maior do que vocês para poder pegar o objeto que vocês querem, para poder mudar a temperatura do chuveiro, certo? Em hipótese alguma a gente vai subir na privada a partir de agora, certo? Então vamos lá, galera.
Outro ponto que a gente vai ter que tomar bastante cuidado aí agora em todos os locais da casa é com as quedas. Por quê? Se a gente for falar de uma situação de queda, claro que para uma criança, como vocês aí, uma queda ela é sim muito perigosa. Só que quando a gente fala de uma pessoa idosa, né, então a vovó, o vovô, até mesmo a bisa, o biso, então a bisa, o biso, a gente tem que tomar um cuidado maior ainda, porque para eles uma queda é muito mais sério, né? Isso por quê? Por conta da fragilidade que eles têm nos ossos. Então os ossos deles normalmente são mais fracos do que de um jovem, do que de uma criança, certo? E aí o que pode acontecer? Em uma fratura aqui para uma criança, então quebrou a perna aí, uma criança que iria se recuperar em 3 meses, para um idoso pode chegar até 1 ano de recuperação, né? Porque o processo de cura deles é mais devagar, os ossos são mais frágeis. Esse processo da fragilidade dos ossos tem a questão também de que não se recupera 100%, né? Então é algo que provavelmente aí essa pessoa que se machucar, ela vai ficar com esses reflexos desse acidente pro resto da vida dela. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Eu vou falar para vocês agora alguns dos cuidados que a gente pode tomar na nossa casa para evitar esse tipo de queda, certo? Vamos lá. O primeiro deles são os tapetes, certo? Caso os tapetes eles sejam indispensáveis aí, a melhor coisa que tem a fazer é retirar esses tapetes do nosso ambiente em casa. Por quê? Principalmente aqueles tapetinhos pequenos. Aqueles tapetinhos eles podem fazer com que a gente escorregue, né? Então a gente está andando aí, acaba escorregando. Outra coisa que pode acontecer é a ponta dele estar dobrada e a gente engatar o pé e acabar tropeçando. Isso daí com aquele tapete grande que normalmente a gente coloca na sala acontece bastante, né? De você estar andando ali sem prestar atenção, acaba engatando o pé e acaba caindo. Então é algo bem importante aí que a gente tem que tomar cuidado e que evita várias situações de queda. Segundo tópico que a gente tem aí para evitar as quedas, o uso do corrimão nas escadas na hora de subir e de descer é indispensável. Lembrando que na escada a gente não corre. Isso é uma coisa que a gente tem que frisar bastante para as crianças, e vocês que são aí bombeiros mirins têm que ter isso em mente sempre. A gente não corre na escada, porque a chance de a gente cair, de tropeçar é muito grande. E a gente precisa utilizar o corrimão sempre, certo? Essa é uma das melhores formas que a gente tem de prevenir a queda. Então sempre muito cuidado aí na hora de subir e descer das escadas, certo? Outro ponto aqui que a gente pode citar, que a gente já comentou sobre ele no assunto anterior, lá no banheiro, são as barras de segurança. Essas barras de segurança elas podem ser colocadas normalmente no banheiro, certo? Então elas ficam perto do vaso sanitário, dentro do box do chuveiro para a pessoa poder se apoiar, no local onde faz a troca da roupa, para poder se apoiar ali e não correr o risco de, quando vai colocar a calça, por exemplo, que tem que ficar no pé só por alguns segundos, a pessoa acabar se desequilibrando e caindo. Então essa é uma das atitudes que a gente pode tomar para evitar alguns tipos de quedas. Outro ponto que a gente tem é a questão da iluminação, certo? Então é sempre muito bom a gente deixar todos os nossos cômodos o mais iluminado possível. Claro que a gente não vai deixar a casa acesa a noite inteira, né? O dia inteiro, mas é bom ter uma boa iluminação ali naquele local para a hora que a pessoa for entrar no cômodo, na hora que acender a luz ali, consiga identificar todos os riscos. Então essa é uma das formas que a gente tem de evitar as quedas, porque em um ambiente escuro, às vezes a gente não vê o detalhe no chão, né? Uma elevação, alguma coisa que está ali que normalmente não fica, porque às vezes a gente deixa cair alguma coisa fora do lugar, que uma outra pessoa pode vir a tropeçar, a cair e ter aí uma fratura séria. Nosso quarto tópico aqui são os produtos de limpeza, certo? É uma coisa que acontece muito, que são as crianças acabarem ingerindo o produto de limpeza, né? Isso aí apareceu muito nos hospitais, foi o maior aumento de casos
durante esse período de quarentena. Então, durante esse período de quarentena, teve muita ocorrência, muito chamado no corpo de bombeiro, muito chamado no SAMU. Muitas pessoas levando as crianças para o hospital com essa situação de terem tomado o produto de limpeza, né? Então, é uma coisa aí bem perigosa, porque quando alguém toma o produto de limpeza, causa intoxicação. O que é essa intoxicação? É uma reação causada pela ingestão de um alimento ou um produto tóxico que contém composições prejudiciais à nossa saúde, certo? Ao nosso corpo. Claro que vocês que são mais velhos já sabem que a gente não pode tomar amaciante, cloro, ou detergente, enfim, tem vários produtos de limpeza aí que as crianças acabam ingerindo, e vocês são mais velhos têm essa noção de que não pode. Porém, as crianças menores e os animais domésticos não têm essa noção, né? Então, não são só as crianças, os animais domésticos também vão para o veterinário, porque acabou ali na curiosidade, lambendo aquele produto e começa a passar mal. Então é uma coisa que a gente tem que tomar bastante cuidado aí. E eu vou apontar para vocês algumas das atitudes que a gente pode ter que vai evitar esse tipo de acidente, certo? Primeiro tópico que a gente tem que tomar cuidado é o que a gente acabou de falar aqui agora. Não deixar esses produtos ao alcance de crianças e dos animais domésticos. Então, qual que é a melhor forma aí da gente prevenir isso? Deixar sempre esses produtos o mais alto possível, certo? Então, sempre o mais alto possível aí, em um local que normalmente só o pai e a mãe vai conseguir alcançar, tá bom? Então, sempre prevenir, porque vocês bombeiros meninos sabem que não pode, mas se vocês recebem uma visita e essa visita vem com uma criança pequena e essa criança pequena acaba pegando esse produto, né? Então a gente tem que pensar em tudo isso. Às vezes a gente pensa, mas eu sei que eu não posso tomar esse produto de limpeza, não é verdade? Mas as outras pessoas, elas sabem? Muitas vezes não, porque você é um bombeiro mirim, as outras crianças não são. Então a função de vocês é o quê? Se proteger e proteger as outras pessoas, certo? Outro ponto que a gente tem aí que tomar bastante cuidado: manter os produtos sempre bem fechados. Por quê? Principalmente nessa questão aí de a gente deixar o produto de limpeza no alto. Ele sempre tem que estar muito fechado, por quê? Quando a gente vai pegar, se por um acaso a gente deixa escapar da mão e aquele produto cai em cima da gente, muitas vezes esse produto pode fazer mal para a nossa pele, ou então se cai no olho, pode até deixar uma pessoa cega. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com esse ponto, sempre mantendo os produtos bem fechados. Outro ponto aí que a gente tem que tomar muito cuidado é em não dividir esses produtos em outros recipientes, tá? Seja aí quais são esses recipientes. Muitas vezes a gente coloca álcool ou então o cloro dentro da garrafinha de água, né? Porque é um recipiente menor, acaba sendo mais fácil da gente manusear, é mais fácil de deixar ali próximo, e a embalagem grande você deixa guardado em outro local, né? Só que existe um grande problema aí, um grande risco, que é alguma criança acabar se confundindo, ou alguma outra pessoa acabar se confundindo e tomando esse produto achando que é água, por exemplo, na verdade, porque às vezes coloca naquelas garrafinhas de 500 ml de água, aquelas garrafinhas comuns, e a pessoa acaba se confundindo e acaba tomando. Já vi bastante disso daí e causa uma reação horrível na pessoa, na verdade, podendo muitas vezes acabar levando a pessoa à morte devido à intoxicação. Então é algo que a gente tem que tomar bastante cuidado. Vamos evitar esse tipo de recipiente para produtos químicos, certo? Para produtos de limpeza, sejam eles quais forem. Até porque tem um outro motivo que eu vou entrar agora com vocês, que é o nosso último ponto nessa questão dos produtos de limpeza. Qual é esse ponto aí, gente? Quando nós trocamos o produto de limpeza de embalagem, o que acontece? A pessoa, ela, por acaso, se confunde por algum acidente, uma criança acaba tomando esse produto de limpeza, o que a gente tem que fazer de imediato? Pegar essa criança, pegar essa pessoa e levá-la ao hospital, certo? E a gente tem que levar junto conosco, em mãos, o produto que ela acabou bebendo. Se a gente leva um produto que está dentro de uma garrafinha de água, como é que o hospital vai saber de fato o que é que a pessoa acabou ingerindo? Não é porque eles vão ter que administrar remédios depois para fazer o processo reverso.
Então a gente vai ter que cortar esse processo de intoxicação da pessoa. E aí, sem a gente saber quais são as propriedades daquele produto, que normalmente vem escrito no rótulo, que fica atrás da embalagem original, eles não vão conseguir saber, né? A gente pode deduzir que é sempre uma suposição. Tem a suposição de que ele ingeriu o cloro, né? Às vezes pelo cheiro do produto, ou então às vezes a pessoa consegue falar o que era, mas a gente não tem a certeza do que é. É a mesma coisa que um exemplo que eu vou dar para vocês que está fora dessa realidade da casa, mas é para vocês conseguirem entender. Se a gente for picado por uma cobra e for correndo para o hospital sem levar a cobra junto, o que vai acontecer? Você vai chegar no hospital e você vai falar, eu fui picado por uma cobra, mas qual cobra? Né? Cada uma das cobras ela tem um soro em específico que vai ser aplicado na pessoa que estiver ali na situação para que corte os efeitos do veneno da cobra. Então, se a gente for falar de uma jararaca, tem um soro. Se a gente for falar de uma cobra coral, tem outro soro. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso daí. Vale da mesma forma por produto de limpeza, né? Quando a gente chega no hospital com uma pessoa intoxicada, os médicos eles precisam saber com certeza do que se trata. Então, é por isso que a gente não pode tirar das embalagens originais, porque caso isso aconteça, caso aconteça algum acidente, ou até mesmo do produto virar em cima de você e causar alguma reação alérgica, cair nos olhos e começar a queimar os seus olhos ali, você precisar do atendimento médico, é muito importante que você leve com você aquele produto que te causou essa alergia, essa reação. Então, por esse motivo, a gente não pode, de forma alguma, tirar o produto de dentro do recipiente original, certo? Todas essas recomendações têm que ser seguidas. Então, dentro da embalagem original, bem fechado, é esse daí os pontos que a gente tem que tomar cuidado, certo? Vocês que são bombeiros mirins, vocês sabem que a gente tem uma responsabilidade maior com as outras pessoas, com essas situações, porque a gente está estudando isso, a gente está aprendendo sobre isso. Então, quando a gente sabe, a nossa responsabilidade acaba sendo maior, certo? Agora, para a gente encerrar a nossa aula, nós vamos fazer aqui uma pequena experiência, certo? Com vocês, onde vocês vão conseguir entender qual é a reação que causa um produto químico utilizado de forma errada. Claro que nós vamos mostrar aqui para vocês com 2 produtos que eles não são perigosos, tá? Então são produtos que a gente conhece e a gente sabe que não é perigoso. Então a gente vai utilizar o que? O bicarbonato e o vinagre, certo? Então são duas químicas aí que a gente vai utilizar que juntas causam uma reação. Então essa daqui ela não é uma experiência perigosa, porém isso aqui é para vocês entenderem que se a gente não conhece o produto e a gente acaba misturando esses produtos, acaba utilizando esse produto de forma errada, ele pode causar uma reação, tá? Então é só para vocês conseguirem entender aí. Vamos lá para a experiência, gente. Eu vou mostrar para vocês, através de experimento, o que acontece se misturarmos 2 componentes que não sabemos a reação, para fazer alguma limpeza em casa, quando a mãe e o pai misturam cloro com algum outro aditivo para fazer alguma limpeza. Isso pode ser perigoso se a gente não souber qual é a reação que ele causa. A gente vai mostrar aqui com 2 componentes que não são perigosos, porém poderiam ser, tudo bem? Então a gente vai para o experimento agora. Então a gente vai utilizar bicarbonato e vinagre. Tem muitas pessoas que utilizam essa mistura para limpar algumas coisas, porque o populismo diz que tira cheiro, tira sujeira, então muita gente utiliza. Isso poderia ser perigoso. Não é perigoso, porém poderia ser. Então a gente vai mostrar para vocês o que acontece. Lembrando que quem quiser fazer em casa tem que ter um adulto junto, tá? Então, ó, prestem atenção.
Isso é uma reação. Poderia ser perigoso. Não é perigoso, mas poderia. Certo? Então tomem cuidado aí na hora de misturar os produtos em casa, principalmente os pais e mães de vocês. Porque na maioria das vezes a gente não sabe o que estamos misturando e qual vai ser a reação. E aí, gente? Gostaram da nossa experiência? Quem aí fez em casa junto do pai e da mãe? Espero que vocês tenham achado bem bacana. Espero que esse vídeo ajude bastante vocês, essa nossa aula ajude bastante vocês a prevenir esses acidentes, para que a gente consiga diminuir aqui no nosso estado esse número tão grande que a gente está vendo de acidentes em casa durante essa quarentena e pós a quarentena também, certo? Então aproveitem bastante a aula, aproveitem bastante o conteúdo que foi passado para vocês. Não esqueçam de verificar em casa se as coisas estão acontecendo do jeitinho certo, tá bom? Então junto da mãe, junto do pai, vai lá, faz a verificação. Quem não conseguiu fazer junto comigo, vai lá depois e vê se não está tendo um vazamento de gás que é tão perigoso, certo? Então é isso daí, gente. Espero que vocês tenham gostado bastante da aula. Semana que vem nós estamos juntos novamente. Tchau, tchau.